Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força, e com essa alegria, com essa força do Senhor, nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Eu queria dizer para você, no início dessa pregação, não desanime de ser de Deus. Não desanime de fazer o bem. Não desanime de testemunhar Jesus nos ambientes que você vive. Não desanime. Em algumas situações, parece que as pessoas que praticam o mal, elas são mais vitoriosas do que nós. Mas isso não é verdade. O mal nunca vai vencer o bem. A mentira nunca vai vencer a verdade. E o ódio nunca vai vencer o amor, porque Deus é o amor, e quem ama permanece nele. Fiquemos firmes na certeza daqueles que confiam no Senhor e não se deixam abalar pelas coisas desse mundo. No Evangelho de hoje, São Marcos vai nos contar um pouco de como era o dia a dia de Jesus. É tão importante nós observarmos como era o cotidiano, porque a Bíblia, ela não vai nos contar muitos detalhes de Jesus antes da sua missão. Vai contar até o seu nascimento, um pouquinho da sua infância, e depois já Jesus começando a sua missão com seus 30 anos. Mas o dia a dia de Jesus era o dia a dia de um servo, daquele que veio para aproveitar bem o seu tempo e cumprir fielmente a sua missão. Eu e você também, nós temos a nossa missão do dia a dia. Eu creio muito nisso, que o Senhor, quando Ele permite que um ser humano venha ao mundo, vem com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E é essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, na oração, na Eucaristia, na adoração, essa intimidade que vai nos fazer entender os propósitos do Senhor para nós. E o dia a dia de Jesus era sempre marcado por servir as pessoas. O dia a dia de Jesus era a missão. E Jesus sabia muito bem o momento dele estar com as pessoas, evangelizando, curando, abençoando. O momento que ele precisava ficar a sós com os discípulos para ensiná-los, para formá-los. E também o momento que Jesus precisava ficar a sós com o Pai. Só Ele, o Pai e o Espírito Santo.
E isso nós precisamos aprender de Jesus. Saber dividir bem o nosso tempo. Saber controlar o nosso tempo para que não deixemos nada e não desperdicemos o nosso tempo. Jesus não desperdiçava o seu tempo, mas Jesus, ele organizava o seu tempo para que todo o projeto do Pai pudesse ser realizado. E isso para nós, meus irmãos e minhas irmãs, tem um sentido muito importante para nós entendermos sobre o valor do tempo e sobre aproveitar bem o nosso tempo em cada momento. Eu ouvi uma pregação uma vez que a pessoa dizia assim: você, quando vai dividir o seu tempo, você tem que colocar 100% em cada momento que você está. Quando você está com a sua família, você é 100% pai, 100% mãe, 100% esposa, 100% irmão. Quando você está na missão, você é 100% servo de Deus. Quando você está no seu trabalho, você é 100% funcionário ou chefe de uma equipe, mas nós devemos sempre dar o nosso melhor em tudo que nós fizermos. Como você tem organizado o seu tempo? Uma das minhas grandes dificuldades quando eu comecei a gravar diariamente o Evangelho era justamente o tempo para a gravação. Mas não é que eu não tinha tempo, é que eu não estava conseguindo organizar o meu tempo. E quando nós não conseguimos nos organizar, nós tiramos o tempo de algo importante. E muitas vezes, nós, por exemplo, chegamos cansados em casa e aquele tempo que seria para Deus, na oração, nós deixamos porque nós estamos cansados e dormimos. E deixamos de fazer o mais importante, que é agradecer a Deus pelo dia. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos ensina no seu ministério aqui na terra sobre essa importância, porque veja bem, Jesus estava com os seus discípulos, muitas pessoas estavam seguindo, pessoas de todos os lugares, porque as pessoas ouviam falar de tudo que Jesus fazia, e as pessoas então iam procurá-lo. As pessoas que não tinham ninguém a quem recorrer, recorriam a Jesus. As pessoas que eram desprezadas pelos poderosos, aqueles que eram rejeitados, eles iam ao encontro de Jesus. Os que estavam doentes, possuídos de demônios, aqueles que ninguém mais os queria, Jesus, ele atraía essas pessoas, porque a sua fama se espalhava. Mas não era uma fama de alguém poderoso e arrogante. Era a fama de alguém que dava atenção para todos, que amava a todos, que queria o bem de todos. Mas Jesus, ele sabia a hora de atender as pessoas e a hora que era o momento de parar naquele dia. Então Jesus, ele pede os discípulos para providenciar uma barca por causa da multidão, porque as pessoas estavam ali, muitas pessoas, e ele não queria que as pessoas o comprimissem. Ele não queria que as pessoas fizessem loucuras. Mas Jesus queria sim sempre estar disposto a atender a todos, porque Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus expulsava os demônios. Quando Jesus chegava, o mal se rendia a ele. O inimigo, ele estremece diante de Jesus. Quando Jesus chega, o inimigo tem que ir embora, porque as trevas, elas não suportam a luz do Senhor. E é isso que Jesus fazia. Essa era a missão de Jesus: curar, libertar, restaurar vidas, transformar vidas, devolver a dignidade para as pessoas. E Jesus, pelo amor,
ele abençoava a vida de todos. E depois que essa multidão ia embora, Jesus tinha aquele momento para estar com os discípulos. Jesus dedicava a ensinar os discípulos, aqueles homens que foram chamados sem nem saber ao certo qual seria o propósito, mas eles atenderam o chamado de Jesus. E quando Jesus estava a sós, eu fico imaginando quantos ensinamentos, quantas coisas edificantes Jesus falava com eles, quantas coisas maravilhosas Jesus os ensinava. E Jesus estava ali lapidando cada encontro que Jesus tinha a sós com os discípulos. Era uma maneira de Jesus trabalhar a mente, o coração, a visão daqueles homens. Jesus, durante aqueles anos, ele foi moldando a vida daqueles homens. Ele foi moldando o caráter. Ele foi fazendo aqueles homens cada dia mais serem parecidos com ele. Porque Jesus precisava que quando ele partisse, aqueles homens estivessem totalmente preparados para assumir a missão e para continuarem sendo o rosto, a voz, as mãos, os pés do Senhor aqui na terra. Ide por todo o mundo. Essa foi a missão que o Senhor confiou aos discípulos e que ele confiou a nós também. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que ter em mente isso. Nós precisamos desse tempo também para nos preparar. Nós precisamos desse tempo para conhecer as coisas de Deus. E um terceiro momento muito importante da vida de Jesus era esse momento a sós com o Pai. Era essa comunhão da Santíssima Trindade. Eu gosto de meditar muito isso, justamente porque esse tempo nós precisamos. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus. Nós precisamos ter esse tempo para a missão. Nós precisamos ter esse tempo para a nossa família. Nós precisamos dividir bem o nosso tempo. Mas uma parte desse tempo que não pode ser tirada do nosso dia é o momento da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Eu falo para vocês como testemunho mesmo, e estimulo todas as pessoas que puderem fazer isso. Vá numa capela. Se você vai para o seu trabalho, tenta ir um pouco mais cedo. Passa numa capela. Procura ali onde é que está o Santíssimo, o Sacrário. Vai lá. Faz a sua oração, não importa quanto tempo. Mas vai lá diante do Senhor. Dá bom dia para o Senhor. Entrega o seu dia para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Essa é uma das experiências mais bonitas que eu tenho feito, e eu afirmo para vocês, tem edificado a minha vida de uma forma muito grande. Tem edificado a minha vida de uma forma muito grande. E Jesus, ele dava um exemplo também, que ele não estava atrás de sucesso, atrás de fama, atrás de aplauso, porque ele é Senhor de todas as coisas. É por isso que ele deixou bem claro: eu vim para servir e não para ser servido. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós temos muito que aprender com o Senhor e precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a organizar bem o nosso tempo. Eu estou lendo um livro maravilhoso, aconselho todos, chama Santidade Cada Dia, trazendo o Espírito Santo para casa. É um livro da RCC Brasil. E no capítulo que eu li anteontem, a autora, ela contava uma experiência que ela teve quando ela ouvia o rádio e o convidado falava: os nossos filhos soletram a palavra amor assim, tempo. E ela tinha 3 filhos, ela tinha ganhado um recente, e desde o nascimento do terceiro filho, os seus outros 2 tiveram que temporariamente abandonar
a prática do esporte. Então, quando tudo foi se normalizando, ela disse para os seus filhos que eles poderiam voltar a jogar o beisebol que eles gostavam. Então eles foram fazer inscrição, mas quando chegaram em casa estavam tristes porque o horário do esporte, do beisebol, era justamente o horário do grupo de oração da mãe. E ela já estava doida para voltar para o grupo de oração, mas quando os filhos apresentaram aquele horário, ela lembrou do que ela tinha ouvido da mensagem quando o convidado do rádio disse: nossos filhos soletram amor assim, tempo. Então imediatamente ela tomou a atitude e disse para os filhos que eles podiam fazer a inscrição, porque ela iria por um tempo abrir mão de ir ao grupo de oração para estar com seus filhos. E isso, meu irmão e minha irmã, é algo maravilhoso, não no sentido de deixar, mas no sentido de ganhar tempo e dedicar tempo aos filhos. E dedicar tempo, porque à medida que os pais dedicam tempo aos seus filhos, isso vai gerando amor. É por isso que ela ouviu essa palavra. Os filhos soletram amor por tempo. E é isso que fazia as pessoas amarem Jesus cada dia mais. Porque Jesus, ele não atendia ninguém com pressa. Jesus, ele não se escondia das pessoas, ao contrário. Jesus estava ali, dedicava tempo para as pessoas. E esse tempo precioso fazia com que as pessoas pudessem amá-lo cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você hoje para meditar sobre isso. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Porque é de acordo com o tempo que nós dedicamos àqueles que nós amamos. É que esse amor vai crescer, que esse amor vai se fortalecer cada dia mais. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia tão maravilhoso, tão especial, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão, a vida de cada irmã diante do Senhor. Eu sei, meu Deus, eu sei o quanto o Senhor deseja trabalhar na nossa vida. E nós precisamos dar espaço ao Senhor. E hoje, Jesus, eu quero te pedir primeiro para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Nos ajuda a organizar o nosso tempo, Senhor. Nos ajuda a organizar o nosso dia. Essa vida cada dia mais agitada, que vai consumindo o nosso tempo e vai tirando de nós aquilo que é essencial. Quantas vezes, Senhor, chegamos em casa cansados e quantas pessoas já não conseguem mais dedicar esse tempo precioso à sua família, à oração, à intimidade com o Senhor. Por isso hoje eu quero te pedir que pela ação poderosa do Espírito Santo, essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Os nossos filhos soletram amor pela palavra tempo. Os nossos filhos soletram a palavra amor pela palavra tempo. E não só os filhos, Senhor, nós também, com o Senhor, com o nosso trabalho, com tudo que nós fazemos. O Senhor deu tantas provas que nós podemos sim ter um tempo para cada coisa, e tudo que nós fizermos, nós fazemos bem feito, mas nós só conseguiremos se o Senhor estiver conosco. Por isso dá-nos nesse dia a graça do Espírito Santo, para que possamos organizar o nosso tempo, investir bem naquilo que é essencial, naquilo que edifica, naquilo que traz bênção para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero te pedir especialmente, Senhor, nos ajuda a ter esse tempo para o Senhor.
esse tempo para estar a sós com o Senhor, esse tempo para a oração. Que não haja desculpa de cansaço nem de nada, Senhor, mas que possamos dedicar tempo ao Senhor, que possamos dedicar um tempo precioso para a nossa família, que possamos dedicar esses momentos especiais do nosso dia, porque são esses momentos que vão marcar para sempre a história da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.